Olá, Mauro aqui novamente, e hoje vamos falar de uma maneira mais resumida sobre o que eu falei no outro vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre algum dado que eu coloquei aqui, está bem explicadinho no outro vídeo. Então é errado, a primeira coisa que eu falo é que é errado que o presidente colocou no seu vídeo, nos seus discursos, que 90% não sentiram nada. Isso é errado. Os dados da China mostram que 99% das pessoas, uma hora ou outra, apresentam sintomas. Tá? Dessas, 15 a 20% precisam de hospital para que consigam se curar, para que consigam sobreviver ao atendimento, à doença. Inclusive os jovens, pessoas de 20 e 50 anos. 5% dessas pessoas vão precisar de UTI. Inclusive, dos jovens, 2% precisam de UTI. Então não é pouco, se você pensar em milhões de casos que a gente está falando aqui, pensando em população do Brasil, população do mundo, é muito jovem que vai precisar de UTI. Então não é para largar, ou totalmente contra a história de deixa só os jovens ficarem infectados. Isso daí vai ser muito ruim. A morte dos jovens também é subestimada na maioria dos dados, porque isso daí acontece muito mais para frente. Os dados da China mostram que às vezes até 8 semanas depois, ou seja, 2 meses depois da pessoa se infectar, ela vai ficar lutando lá na UTI entre a vida e a morte por semanas, até que alguns, né, uma minoria, graças a Deus, vai acabar falecendo. Tá? Então os dados são subestimados. Claro que ainda assim morre pouco com o atendimento devido, mas se você não tiver atendimento, aí a gente não sabe como vai evoluir. Tá? Além disso, na Itália e agora está começando na Espanha, os idosos estão sendo deixados de serem atendidos. Então eles morrem bem cedo porque eles não são atendidos na UTI ou até são retirados da UTI para que um jovem seja atendido no lugar. Negócio triste, negócio horrível de se ver acontecendo no mundo em 2020. Os países mais acometidos até o momento são países ricos, tirando o Irã, mas o Irã nós não temos dados precisos. Então foi China, foi Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália, Espanha, são países de primeiro mundo. A gente não sabe como é que é o atendimento ou até a sobrevida das pessoas atendidas em países pobres, como pode acontecer em muitas regiões do Brasil, porque aqui no Brasil, se for em São Paulo, beleza, é comparável com os Estados Unidos. Agora, se for no interior do Amapá, não sei, aí já pode ser bem pior os dados de sobrevida das pessoas, inclusive dos jovens. Nenhum país até agora adotou as estratégias que o Bolsonaro está propondo. Até o Reino Unido pensou nisso, considerou, chegou a declarar que faria desse jeito, da mesma forma que o Bolsonaro fez, mas eles refizeram os cálculos e viram que era inviável a quantidade de mortes que eles teriam. Então, a gente não quer que isso aconteça com o Brasil, já teve país que pensou nisso, mas desistiu. Eu espero também que aqui o governo desista. Não se controla as epidemias também com... essa epidemia a gente viu ali no outro vídeo maior. China, Coreia fizeram um esforço enorme, com grande apoio popular. Teve que ter uma grande coalizão entre o governo do estado, o governo federal, tudo. Precisa do povo, precisa do governo estar em sintonia. Senão é impossível conter essa epidemia sem ter muitas mortes. É claro que a economia é essencial, eu nunca disse que não é. Primeiro eu sou médico, né, então eu vou sempre optar mais pelos dados médicos, dados da vida, etc. Então eu não sou um grande economista para saber medidas que se devem ser feitas. Isso daí eu vou deixar para os economistas pensarem. Mas eu penso que teve 2 guerras mundiais século passado, que ficaram anos ali acontecendo. E os países ficaram devastados, principalmente os países da Europa. Morreu milhões de pessoas. E os países se reergueram, as pessoas hoje, e criaram o mundo que nós temos hoje. Quem participou da guerra, a maioria é país de primeiro mundo hoje. Então não é que vai passar o coronavírus, que é muito menos impacto do que uma guerra, como aconteceu no século passado, num mundo que era muito mais fraco, um mundo que tinha muito menos tecnologia, tinha muito menos riqueza, e mesmo assim o mundo se reconstruiu. Então eu creio que é possível, claro que eu não sou economista para saber como que a gente vai fazer isso, mas eu creio que é possível colher os mais carentes, evitar o caos social de alguma forma. Tá? E outra coisa, deixar as pessoas morrerem é um impacto econômico enorme, visto que as pessoas geram riquezas. Não é que você vai morrer pessoa, vai morrer um grande cirurgião, um grande médico, um grande advogado, um grande economista, um grande engenheiro, etc., que você vai falar que o dano é zero. É um dano enorme para a economia. Quantos milhões se gasta para se formar um profissional brilhante?
se gasta muito em curso, em treinamento, em estudo, etc. E isso é uma perda, não só do ponto de vista sentimental, mas pensando aqui em economia, já que é o que os economistas gostam de falar, é uma perda gigantesca para o país e para a economia do país. E a gente não pode ignorar crescimento exponencial, tá? Então, se você for ver, inicialmente, a curva de crescimento é pequena. Tanto que você ouve posts no Facebook, Twitter, etc., de 2 meses atrás falava de dengue, comparava o coronavírus com dengue. Hoje já não dá mais para comparar com a dengue. Agora estão falando de acidente de trânsito, que o Trump falou, tem um post aí que está viralizando. Daqui a pouco vai ser sobre doenças cardiovasculares, porque o crescimento de mortes e de casos de coronavírus está explodindo no mundo. Antes a gente não tinha nem 100 mil casos, levou meses para chegar a 100 mil casos. Agora a gente teve 100 mil casos em 2, 3 dias. Então, pra vocês verem como as coisas vão escalonando. E aqui nesse gráfico, só para dar um exemplo, um crescimento de 30%, nos últimos 2 dias vai ser tanto quanto os últimos 41 dias, tá? Para vocês verem o que se trata o crescimento exponencial. Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Qualquer dúvida, assista o outro vídeo.